Olá, paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. E dando continuidade à série Mulheres da Bíblia, hoje eu queria conversar um pouquinho com você sobre a mulher de Ló. Esta mulher que, como tantas outras, não tem nome, não tem nada que mencione o nome dela, não diz de que família ela veio, não diz de que povo ela era, mas uma mulher que o próprio Jesus usou como referencial para que nós não cometêssemos o que ela cometeu. Então vamos ler apenas um versículo que está no capítulo 19 e no versículo 15, que diz assim: Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Todos nós, se não conhecemos, mas já ouvimos falar na história de Sodoma e Gomorra. Mas antes disso, que nós possamos lembrar quem era Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, Ló o acompanha, vem com ele. E Deus vai abençoando Abraão. E a bênção de Deus na vida de Abraão também vai alcançando a vida de Ló. Porque quando a bênção de Deus nos alcança, ela alcança todos que estão ao nosso redor. E a bênção de Deus que estava sobre a vida de Abraão, alcança também a vida de Ló. E chega um ponto que tanto Abraão como Ló tinham tanta riqueza, tinham tanto gado, tinham tantos carneiros, ovelhas, tantos rebanhos, que o local que eles estavam já não era suficiente para comportar o número dos rebanhos. Então Abraão chega para Ló e diz para Ló, porque os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a contender. Contendiam pela água, contendiam pelo pasto. Eu cheguei primeiro, a água é minha. Eu cheguei primeiro, o pasto é meu. E Abraão observa aquilo e vê que não é bom que eles estejam em meio àquelas contendas. Então Abraão chega para Ló e diz para Ló o seguinte: olha, tenho visto que Deus tem nos abençoado, muito tem se multiplicado os nossos rebanhos, e o local que nós estamos já não comporta mais os nossos rebanhos. Então, se tu escolher ires para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu escolher para a esquerda, eu irei para a direita, e assim sucessivamente, para que não haja mais essa contenda, porque não é bom haver essa contenda entre os nossos pastores. Ló olha para os campos, para as campinas verdejantes que ficavam na proximidade de Sodoma e Gomorra. As campinas verdejantes que ficavam próximos a um vale que tinha água, que tinha proximidade do mar salgado, tudo ali, e era tudo muito verde, mas também tinha Sodoma e Gomorra. Mas Ló escolhe pela aparência, e ele decide ir para ali porque ele vê que é bom aquele local. Bom para o gado, ali ele não ia ter tanto trabalho, porque já havia campos verdejantes ali, havia água. Então ele escolhe aquele lugar sem se importar com a fama de Sodoma e Gomorra. E eles vão para aquele lugar e Abraão vai para o outro lado. E o Senhor continua com Abraão. Ali Ló vai prosperando, ao ponto dele deixar de habitar em tendas e passar a morar numa casa dentro da cidade de Sodoma. Ele constrói a sua casa ali, passa a morar ali com a sua mulher e as suas filhas naquele lugar. Chega um ponto que o pecado daquele lugar, o mal daquele lugar, vai crescendo, vai se multiplicando e se multiplica a tal ponto que chega até a presença do Senhor. Chega a presença de Deus. E Abraão continuava andando com o Senhor, conversando com o Senhor. E o anjo do Senhor havia visitado Abraão, dois anjos, e a própria presença do Senhor, ali naquele lugar, e visita Abraão. E quando aqueles dois anjos saem, o Senhor continua conversando com Abraão. E ele
próprio Deus, ele menciona no capítulo 18, que não vai esconder de Abraão, o homem que ele escolheu para ter um relacionamento com ele, os planos dele para Sodoma e Gomorra. Então ele conta para Abraão o que vai acontecer com Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a conversar com o Senhor e a dialogar. E nesse diálogo do capítulo 18, do versículo 16 ao versículo de número 33, Abraão começa a pedir ao Senhor. E Abraão começa dizendo para o Senhor o seguinte: Senhor, não fique chateado com a maneira que eu vou tratar com o Senhor, com o que eu vou dizer. Não fique irado comigo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Senhor. Se lá em Sodoma e Gomorra existirem 50 justos, porventura o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio? O justo junto com aqueles que estão praticando as coisas desagradáveis a ti? E o Senhor diz para Abraão: se houver 50 justos, eu não vou destruir. Abraão então diminui 5 e diz: se tiver 45, o Senhor vai destruir? E o Senhor diz: se tiver 45, eu não vou destruir. Aí ele continua: Senhor, não se ofenda comigo, não fique indignado comigo. Mas se não tiver 45, mas tiver 40, o Senhor, por amor aos 40, eu não destruirei. E Abraão vai vendo e vai observando e vai lembrando como é Sodoma e Gomorra. E ele diz: se tiver 30, o Senhor vai destruir. E o Senhor disse: se houverem 30 justos, eu não destruirei. Abraão diz: mas se não tiverem 30, Senhor, não fique com raiva de mim, não fique indignado, não fique irado comigo. Mas se tiver apenas 20, o Senhor vai destruir. E o Senhor disse: se tiver 20, eu não destruirei. E Abraão, numa última tentativa, lembrando que o seu sobrinho Ló morava ali naquela cidade junto com a sua família, Abraão disse: se houverem 10, Senhor, o Senhor poupa a cidade. E o Senhor afirma para Abraão, no versículo de número 32, disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor aos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para sua tenda, para o seu lugar, e saiu daquele lugar onde ele estava conversando com o Senhor. A Bíblia diz que ao anoitecer, vieram esses 2 anjos que saíram daqui e foram até Sodoma. Quando eles chegaram no portão da cidade, Ló estava sentado lá. Portão da cidade significa que era o lugar onde se faziam negócios, era o lugar onde as pessoas importantes, influentes ficavam. Então isso demonstra que Ló já alcançava ali naquele lugar, já tinha alcançado ali naquela cidade um lugar de destaque. Ele já era uma espécie de líder ali naquele lugar, uma espécie de líder naquele lugar. Devido talvez à sua condição financeira, devido a ele ter prosperado bastante, talvez ele tivesse uma casa boa. A história secular, não a Bíblia, mas a história diz que Sodoma era um lugar de muita cultura, era um lugar muito evoluído para a época, tinha muita arte, tinha muita coisa em Sodoma. E com isso também, muita prostituição, promiscuidade, sodomia. Das palavras de Sodoma vem esta palavra sodomia, que era o ato do homossexualismo. E ali existia naquele lugar. E chega esses anjos, na entrada da cidade, está lá Ló sentado. Quando Ló avista os anjos, a Bíblia diz que ele já se prostra diante desses anjos, se prostra e implora que esses anjos sejam seus hóspedes, se hospedem na sua casa. Os anjos, porém, dizem: não, nós ficaremos na praça. Mas Ló insiste. E Ló insiste, meus queridos. A Bíblia não fala isso também, mas a história conta que ali em Sodoma, eles tinham um hábito terrível. Quando chegava um visitante, eles não davam nem água para esse visitante, para que o visitante morresse ali. E ali, depois que aquele visitante morresse, eles roubavam tudo que ele tinha, roupa, dinheiro, o que ele fosse levando, a montaria, tudo que ele levasse. Depois enterrava esse visitante no deserto. Então, eles não eram pessoas hospitaleiras. Ló, ao contrário, era um hebreu, era sobrinho de Abraão.
era sobrinho de Abraão. Então, como sobrinho de Abraão, ele tinha aprendido com Abraão a hospitalidade. Ele tinha aprendido a receber as pessoas. E havia uma honra em receber alguém na sua casa. E Ló implora para que aqueles dois anjos se hospedem na sua casa. E eles aceitam ir para a sua casa. A Bíblia diz que ali Ló faz um grande banquete e manda fazer pães quentes e serve um grande banquete àqueles homens. Só que antes desses homens irem dormir, os homens daquela cidade, aquela cidade tomada pelo pecado, aquela cidade tomada pela a promiscuidade, aquela cidade a qual o Senhor já havia decidido destruir por causa do mal que estava ali naquele lugar. Aqueles anjos tinham vindo exatamente para observar isso. Antes deles apagarem as luzes para irem se deitar, os homens daquela cidade começam a cercar a casa de Ló e a gritar e a dizer que ele mande sair os dois visitantes, os dois estrangeiros que estão ali na sua casa, que eles querem possuí-los. Capítulo 19 e versículo de número 5 diz assim: e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Tamanho era o pecado daquele lugar. Tamanha era a promiscuidade daquele lugar. Eles querem que Ló deixe os anjos saírem para fora, para que eles abusem desses anjos. Ló, como tinha aprendido com Abraão, a importância da hospitalidade, ele sabia que um hóspede na casa dele, ele era responsável pela vida daquele hóspede, que ele tinha que fazer qualquer coisa para proteger a vida daquele hóspede. Ele sai ali fora e numa atitude, eu acredito que de desespero, porque eu não acredito que nenhum pai em sã consciência faz o que Ló fez. Ló honra mais a lei da hospitalidade do que as próprias filhas. E ele sai ali fora e diz: eu tenho 2 filhas virgens dentro de casa, e se vocês deixarem os meus hóspedes em paz, eu dou as minhas 2 filhas virgens a vocês, para que vocês façam com elas o que vocês quiserem. Mas aquele povo diz: não, a gente quer eles, e começa a arremetar contra a casa e diz que ainda vão fazer coisa pior com Ló. Os anjos, vendo isso, toma Ló pela mão, coloca dentro de casa, fecha a porta. E a Bíblia diz que eles estendem a mão e cega todo aquele povo de uma cegueira. Uma cegueira diferente, uma cegueira espiritual. E aquele povo fica todo mundo cego, e eles saem tateando a noite inteira, mas não conseguem achar a porta até que eles vão embora. A essa altura, o anjo diz a Ló os seus projetos. Os anjos anunciam a Ló o que eles vieram fazer ali. E eles dizem a Ló: se tu ainda tem alguém nessa cidade, tem filhos, tem genros, tem mais algumas pessoas nessa cidade, vai até eles e avisa que essa cidade será destruída, pois o mal dessa cidade tem chegado à presença do Senhor. Ló vai até os seus genros. Aí existe uma questão teológica que se discute muito, a questão desses genros. Se esses genros eram os futuros maridos das 2 filhas virgens, ou se Ló tinha outras filhas que haviam casado com esses genros. Isso é uma questão teológica que nós não vamos entrar nessa questão. Mas certo é que Ló vai até esses genros, fala do que vai acontecer, mas esses genros acham que é brincadeira, levam na brincadeira, eram pessoas de Sodoma, eram pessoas com as mesmas atitudes dos sodomitas, eram pessoas que estavam tomadas pelo mal daquele lugar, e eles não dão crédito a que Ló diz, e eles se demoram, ainda ficam ali, eu não sei se juntando coisas preciosas para levar, porque a Bíblia não diz, mas certo é que a Bíblia diz que eles se demoram, até que os anjos dizem a eles: apressa-te para salvar a vida de vocês. Toma eles pelas mãos e sai levando para fora da cidade. A única ordem que os anjos do Senhor dão a Ló e a sua família é a seguinte: não olhem para trás.
vão e não olhem para trás. E os anjos dizem a Ló para irem para as montanhas e não olharem para trás. E eles levam eles até bem fora da cidade e diz: olha, vão para as montanhas e não olhem para trás. E Ló implora aqueles anjos, diz: meu Senhor, o Senhor tem alcançado misericórdia diante de ti, o Senhor já tem sido tão bom, os senhores têm sido tão bons para comigo, por favor, não me mande para as montanhas, porque eu temo que lá o mal me alcance, mas me permita ir para a cidade de Zoar, que é uma cidade pequena, por isso tem esse nome, que significa pequena cidade, e me permita ir para ali. E o anjo permite a Ló, pelo seu pedido, ir para aquela cidade. Quando eles estão se dirigindo àquela cidade, que Ló estão chegando ali naquela cidade, vão para aquele lugar e o anjo promete que vai poupar aquela pequena cidade da destruição, porque Ló vai estar lá, pela misericórdia do Senhor que foi colocada sobre a vida de Ló e da sua família. E a Bíblia diz no versículo 23, que quando saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou na cidade de Zoar, que era cidade, pequena cidade, quando ele entra ali, que eles olham para trás, que aliás, que eles vão chegando naquela cidade, que eles procuram, acho que num determinado momento, eles olham, cadê a mãe de vocês? Que olham, ela estava transformada em uma coluna de sal, porque ela olhou para trás. Não se sabe por que ela olhou para trás. Eu não posso afirmar que ela olhou porque desejou, porque a Bíblia não diz isso, mas leva-nos a crer que ela se lembrou do que ela tinha em Sodoma, das coisas que ela tinha ali, da sua vida que ela tinha ali. Era uma cidade evoluída, uma cidade cheia de artes, uma cidade cheia de coisas, e ela olhou para ali. Ou não se sabe se ela olhou por causa do fogo que descia sobre o céu. A Bíblia diz que desceu fogo e enxofre. Aquela região, uma região cheia de poços de betume. E ali naquele lugar cheio de poços de betume, foi muito fácil um incêndio destruir toda aquela cidade. Ninguém sabe porque a mulher de Ló olhou para trás, mas certo é que ela desobedeceu uma ordem direta do Senhor. A ordem era essa, ela só tinha que obedecer e viver, mas ela preferiu desobedecer e perecer. E o que esta mulher faz ali naquele lugar, o próprio Jesus, quando ele fala da sua vinda, ele diz: lembrem-se da mulher de Ló. Quem não renunciar à sua vida, perdê-la. Aquela mulher não renunciou à sua vida e ela perdeu a sua vida porque ela olhou para trás. A única ordem era: não olhem para trás. E ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela se transformou em uma estátua de sal. Algumas traduções dizem uma coluna de sal. Não olhe para trás. Se você pegou no arado, não olhe para trás. Se você entregou a sua vida a Jesus, não olhe para trás. Deus não queria que aquela mulher se perdesse. Deus queria salvar aquela mulher. Houve uma ocasião onde 5 reis se levantaram contra 4 reis. Aliás, 4 reis se levantaram contra 5 reis. Sodoma estava entre esses reinados que foram se levantados, Sodoma e Gomorra. Eles pagaram durante 12 anos tributo a um rei. No 13º ano eles resolveram não pagar mais. Quando foi no 14º ano, esse rei veio contra eles. E como represália aquele povo, Ló foi levado junto com a sua família, e a Bíblia diz que Abraão juntou mais de 300 homens e foi à batalha e venceu, e trouxe Abraão as suas filhas e a sua esposa, todas as mulheres ali que tinham sido levadas cativas, Abraão trouxe. Então Deus não tinha a intenção de destruir aquela mulher, pelo contrário, a misericórdia de Deus estava sobre a vida daquela mulher para dar uma chance dela viver, mas ela preferiu olhar para trás. Então não olhe para trás. Se você entregou a sua vida a
Cristo, não deseja as coisas passadas. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então viva o novo de Deus e não olhe para trás como a mulher de Ló, que olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, numa representação, para que nós hoje tivéssemos esse exemplo para não olharmos para trás. Não olhe para trás. Olhe para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua casa e a sua família, Deus abençoe os seus projetos, que você tenha os seus olhos fitos no Senhor e não olhe para trás. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre as filhas de Ló. Vamos continuar ainda neste assunto, falando sobre as filhas de Ló. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa o teu like aí nesse vídeo, compartilha com alguém, abençoa a vida de alguém e me ajuda a continuar pregando a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.